Vamos, minha gente, vamos voltar? Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Vocês estão muito oiudos. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Deixa eu ver aqui. Mute. Pronto. Eu acho que tá tudo certo. Pois bem, voltando aqui para a análise a respeito da culpabilidade, eu parei, né, no bloco passado, tratando com vocês aqui a respeito. Epa, eu parei aqui na aula passada tratando com vocês a respeito da teoria limitada da culpabilidade, que é aparentemente o que prevalece na doutrina mais autorizada quanto à teoria aplicada pelo Código Penal. A diferença não é bem uma diferença, é que a teoria limitada da culpabilidade ela aperfeiçoa a teoria normativa pura ou extremada da culpabilidade. Né? Por quê? Porque para a teoria pura, a teoria normativa pura da culpabilidade, todas as discriminantes putativas serão consideradas sempre como erro de proibição. Veja, para você ter uma ideia, quando a gente fala em erro, isso faz parte de uma temática chamada teoria do erro, erro de tipo, erro de proibição. Quando a gente fala em erro, a gente está afirmando que houve uma falta de consciência. Errar é faltar consciência. Errar é faltar consciência. E aí, como eu tenho duas consciências do crime, eu tenho a consciência do dolo, lá no fato típico, e tenho a consciência da ilicitude, lá na culpabilidade. Duas consciências. Professor, só uma dúvida. Eu não sei se é só comigo, mas eu não estou visualizando o slide. Não está visualizando o Se você slide? estiver compartilhando. Estou compartilhando. Não. Tá com mais alguém, minha gente, o problema do slide? Todo mundo está vendo o slide? Deixa eu ver aqui, tem gente entrando no chat para dizer. Alessandro está visualizando. Mais alguém? Eu vou sair e vou entrar de novo. Pronto, beleza, é melhor. Por gentileza. Pronto, tá jóia. Perfeito. Deixa eu fechar aqui o áudio. Pronto. Vamos lá. Então, nós temos duas consciências no crime. A consciência do dolo e a consciência lá do fato típico, lá da ilicitude. A consciência do dolo e a consciência da ilicitude. Quando eu falo em erro, eu estou falando em falta de consciência. Ou, pelo menos, que a pessoa não tem consciência plena. Né? Então, quando a gente fala aqui em discriminante putativa, a gente está falando daquela pessoa que, ao agir, ela tinha uma falsa percepção da realidade. Quem está em discriminante putativa, quem incorre nas discriminantes putativas, são aquelas pessoas que, ao agirem, elas acreditam estar agindo em uma situação que, se fosse verdadeira, legitimaria a sua ação. Vou dar um exemplo bem prático disso. Pronto, Everaldo, beleza. Vou dar um exemplo bem prático disso. Né? Na discriminante putativa, putativo, eu já falei, acho para vocês em outra oportunidade, vem, eu não lembro se do grego ou do latim, putare, né? Putare, que é errar. Olha aí o que significa a palavra putare, hein? Errar. Então, putare é errar. Discriminante putativa é a discriminante do erro. É a discriminante que me permite não ser punido
porque eu pratiquei uma conduta que constitui fato típico, que tem tipicidade, que é previsto na lei como crime, mas que eu só pratiquei porque estava diante de uma falsa percepção da realidade. Imagina aquela situação do sujeito que entra na casa de outrem, invade a casa de outrem, porque vê um sinal de fumaça. Né? Porque vê um sinal de fumaça. E aí ele invade a casa daquela pessoa, daquele particular, acreditando estar diante de um incêndio, de uma tragédia. E imbuído do sentimento de salvaguardar, de salvar aquelas pessoas, ele invade. Ora, ele teve uma percepção equivocada da realidade. Só que se aquela realidade fosse verdadeira, a ação dele estaria legitimada. Ele estaria agindo, fecha o áudio aí, por favor, minha gente. Ele estaria aí agindo em estado de necessidade. Então, a ação dele seria legítima nesse ponto. Deixa eu ver quem está com áudio aqui, porque não está dando certo. Pronto. Fechei o áudio. Então, a gente tem a discriminante putativa. E aí, o que acontece na teoria limitada da culpabilidade? Para a teoria normativa pura, qualquer discriminante putativa... Espera aí. Estou parando aqui para ver alguém que esteja com o microfone ligado. Agora foi. Então, o que acontece na teoria limitada da culpabilidade? É que, para a teoria normativa pura, qualquer discriminante putativa recai a ela sobre o fato, recai a ela sobre o direito, ou seja, sobre a ilicitude. Nos dois casos, ela sempre será excludente de culpabilidade pelo erro de proibição. Sempre. Ela sempre será considerada como erro de proibição. Sempre. Para a teoria limitada da culpabilidade, não. Para a teoria limitada da culpabilidade, se o meu erro recai sobre o fato, eu tenho um erro de tipo, que vai excluir o fato típico. Porque o meu erro recaiu sobre o fato. É o exemplo que eu acabei de dar agora. A pessoa que acreditava estar diante de um incêndio e ela atuou porque acreditava que aquilo era, de fato, um incêndio que, naquelas circunstâncias, ela poderia salvar os moradores, o erro dela é sobre o fato, não é sobre o direito. E aí, nessa situação, eu tenho o chamado erro de tipo. E o erro de tipo vai excluir o fato típico. É uma discriminante putativa que recai sobre o fato típico. O erro de proibição, ele está previsto no artigo 21, que é quando eu erro se aquilo é ilícito ou não. O meu erro não está sobre o fato. O meu erro está se aquilo que eu estou fazendo é ilícito ou não. O fato eu sei que eu estou praticando. O que eu não sei é que o que eu estou praticando é ilícito. Qual é o exemplo de um erro de proibição, de uma discriminante putativa que recai sobre o direito? Qual é o exemplo? Não sei se foi na turma de vocês, mas nas aulas presenciais eu mencionei, disse, minha gente, veja bem, uma turista, eu acho que sueca, ela foi para a praia de Copacabana, isso há muitos anos atrás, não foi de agora, há muitos anos atrás, e ela fez um topless. Para quem não sabe, topless é aquela prática em que as mulheres tiram a parte de cima do biquíni e, tal qual os homens, só protegem a parte de baixo. Na cabeça daquela turista, ela imaginou, ora, as mulheres do Rio de Janeiro desfilam em carros alegóricos com um tapa-sexo. Então, não haveria nenhum problema de eu passar aqui na praia de Copacabana só de topless.
Só que essa turista foi levada pela polícia para a delegacia. Veja bem, o Rio de Janeiro não é de hoje que tem muitos problemas, né? E aí foi pegar o pobre da turista e levar para a delegacia. O fato é, essa turista errou sobre o fato ou sobre a ilicitude? Ou sobre o direito? Ela não sabia que estava fazendo topless ou não sabia que fazer topless na praia do Rio de Janeiro poderia ser considerado como ato obsceno. Então, a teoria limitada da culpabilidade, ela faz essa diferenciação. Se o erro for sobre o fato, eu estou diante de um erro de tipo. Se o erro for sobre a ilicitude, eu estou diante de um erro de proibição. A teoria aplicada dessas 4 que nós estudamos, a teoria aplicada pelo Código Penal atualmente, inclusive colocada pela exposição de motivos do Código Penal, é a teoria limitada da culpabilidade. Ela é aplicada em conjunto com a teoria normativa pura, porque, volto a dizer, prestem bem atenção, a teoria limitada da culpabilidade, ela não procura, ela não tem a pretensão, ela não tem o objetivo de superar a teoria normativa pura. O que ela está fazendo é simplesmente aperfeiçoar. Ela é uma variação da teoria normativa pura. Então, quando a gente imagina a culpabilidade, ela está estruturada de acordo com a teoria normativa pura. Mas, como o Código Penal dá um tratamento diferente em relação às discriminantes putativas, então o Código adotou a teoria limitada da culpabilidade, que mantém a mesma estrutura da teoria normativa pura, porém, ela traz uma diferenciação do tratamento dado às discriminantes putativas. Beleza, Nicreuza? Professor? Oi, mulher, fale mais baixo, pelo amor de Deus, que quase que o espírito sai do corpo agora, com a sua voz. Diga. Me desculpe, veja só, você falou desse caso da moça da estrangeira, né? Certo. No caso que aconteceu essa semana, da moça que estava andando nua aqui na Avenida Rui Barbosa, totalmente nua. Pelo menos a outra fez topless, né? Mas essa não, essa tirou a roupa e resolveu andar nua no meio da avenida. Nesse caso, qual seria, mas para você dar mais um exemplo dessa questão da aplicabilidade? Olha, veja só, eu dei o exemplo da turista da sueca, porque a sueca, teoricamente, não conhece a legislação brasileira. E ela não é inserida dentro da cultura brasileira. Porque a relação de ilicitude, ela não é uma relação meramente normativa, do ponto de vista de eu ter que conhecer a norma. Porque culturalmente, eu consigo saber, ter uma noção do que é certo e do que é errado. Pela cultura do meu país, do meu povo, eu consigo saber o que é certo e o que é errado. Né? Ou uma pessoa estrangeira não. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito livre, alguns estados punem a pessoa que sai à rua ostentando bebida alcoólica. Por exemplo. Entende? Então, eu preciso saber a cultura daquele povo para ter uma ideia de como é a norma jurídica. Porque a norma, na verdade, minha gente, ela reflete muito a cultura do povo. Ela reflete muito a cultura do povo. Eu dei o exemplo da turista sueca, porque ela culturalmente não faz parte do nosso país. Mas ela teve uma percepção equivocada a partir da nossa cultura de que fazer topless era normal, de que fazer topless era lícito. No caso da pessoa que andou nua aí pela Rui Barbosa, se eu não me engano, não foi? Pela Rui Barbosa outro dia, essa pessoa aparentemente é brasileira. Então, teoricamente, ela não incorreu em erro algum. Aí você está me perguntando, Ednaldo, qual é o possível crime que ela cometeu? O possível crime que ela cometeu é ato obsceno. Mas aí a gente teria que apurar outros fatores. Saber se ela estava diante de um surto, por exemplo.
Enfim, é preciso saber outros fatores, apurar outros elementos para saber se, de fato, ela cometeu o crime ou não. Tá bom? Luiz Botelho pergunta... Só um minutinho. Luiz Botelho pergunta: quando o erro é derivado de culpa, é punível? Se for punível a título de culpa, é. Se o erro for punível a título de culpa, é. Sendo erro, veja só, sendo erro evitável. Sendo erro evitável. Porque eu tenho o erro inevitável e o erro evitável. Então, se o erro for evitável e esse erro for punido e o crime for punido a título de culpa, é possível sim a punibilidade desse erro. Tá joia? Quem perguntou mais? Professor. Foi. Professor, e aí o crime passa a ser culposo? Se ele é punível a título de culpa, passa a ser culposo. Se ele é punível a título de culpa, passa a ser culposo. Tá joia? Obrigado. Por nada. Teoria da co-culpabilidade. Teoria da co-culpabilidade. Por essa teoria, criada por Eugênio Raul Zaffaroni, um jurista argentino, que escreveu primorosamente sobre o direito penal brasileiro, junto com Pierre Angeli, né? Então, Eugênio Raul Zaffaroni, ele idealizou, né, a teoria da co-culpabilidade. Essa teoria ela não faz parte, evidentemente, da estrutura do crime, mas ela pode ter uma repercussão no direito penal. Ela é mais uma teoria, digo eu, de cunho criminológico do que propriamente de direito penal. Mas, diante do artigo 66 do nosso Código Penal, que traz a situação das atenuantes inominadas como forma de atenuar a pena do criminoso, essa teoria passou a ter uma relevância de estudo para o direito penal. O que é que diz essa teoria? O que é que postula a teoria da co-culpabilidade? Ela vai dizer que o criminoso ele é um produto do meio social. E ele é o resultado, ele é a consequência do Estado e da sociedade de inserir todas as pessoas no meio social, promovendo-lhes, né, ofertando-lhes, na verdade, oportunidades de desenvolvimento equânime, isonômica. E aí, como algumas pessoas acabam sendo marginalizadas pela desigualdade social, é justo que esta sociedade e este Estado desigual suportem também uma parcela de ônus em razão desse comportamento desviante do criminoso. Isso é uma ideia de cunho nitidamente criminológico. Nitidamente criminológico. Mas, a partir dessa ideia da co-culpabilidade de Zaffaroni, surgiu o pensamento, a ideia de que, ora, se eu aplicar a teoria da co-culpabilidade, então a única forma de eu fazer com que o agente, com que o Estado e a sociedade, eles suportem uma parcela do crime praticado, é atenuando a pena do criminoso. É atenuando a pena do criminoso. E aí eu teria como fundamento jurídico para isso o artigo 66 do Código Penal, que traz a figura da atenuante inominada. Essa culpabilidade é de aplicação muito controvertida, né? Tem gente que entende que é possível aplicar, possível é, né? Estou falando da atenuante inominada. Mas tem gente que acredita de que a sociedade já suporta o ônus dessa desigualdade social através da prática do crime. Então, o crime já é um ônus que a sociedade tem que suportar em razão dessa desigualdade social, né? Há também quem entenda de que essa culpabilidade não deve ser aplicada porque não pode o agente ter a justificativa ou a atenuação na prática da sua conduta criminosa, porque nem sempre a conduta decorre do determinismo. Você não é determinado apenas porque nasceu pobre, porque nasceu marginalizado, praticar crime. Existe uma parcela de livre-arbítrio nisso. Então, há uma discussão muito grande a respeito da aplicação da culpabilidade, e aí é controverso.
se aplica, se não aplica, mas a gente tem que saber o que é que ela significa e entender porque ela é cobrada em provas por aí. Culpabilidade formal e culpabilidade material. Quando a gente fala em culpabilidade formal, minha gente, a gente está falando do juízo de reprovabilidade realizado de modo abstrato. Ou seja, quando o legislador ele cria uma infração penal, ele vai avaliar o juízo de reprovabilidade abstrato, ou seja, quanto mais importante for o bem jurídico e quanto mais agressiva for a conduta àquele bem jurídico, né, quanto mais perniciosa for a conduta, maior tem de ser a pena cominada para aquele crime. E aí vocês vejam aí no código de vocês que o furto simples tem uma pena menor do que o roubo, que tem uma pena menor do que o latrocínio, que tem uma pena menor do que a extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Por quê? Porque à medida que eu vou agregando o bem jurídico, ou à medida que eu verifico o grau de importância do bem jurídico, a tendência é que, formalmente, eu tenho uma pena maior. Por isso que o homicídio tem uma pena maior do que a lesão corporal. O homicídio tem uma pena maior do que o aborto, por exemplo. Né? Tudo isso são juízos de culpabilidade formais que levam o legislador, através de um juízo de culpabilidade formal e de política criminal, dizer, arbitrar, né, indicar, definir qual é a pena cominada para aquela infração penal. Já a culpabilidade material é aquela realizada pelo magistrado no plano concreto, no momento em que ele realiza a dosimetria da pena. No próximo período, vocês devem aprender teoria da pena. E lá na teoria da pena, vocês aprenderão que quando o juiz vai calcular a pena, ele tem 8 circunstâncias judiciais para iniciar o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria. Então, o juiz começa analisando, começa calculando a pena, pegando a pena mínima, combinada no tipo, e verificando esses 8 elementos que constituem que constituem as circunstâncias judiciais, que estão lá no artigo 59 do Código Penal. E se você olhar o 59, a primeira circunstância judicial é a culpabilidade. É a culpabilidade. Tá lá, o juiz analisando a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os antecedentes, o comportamento da vítima, as consequências do crime, os motivos, irá aplicar a pena suficiente necessária para a prevenção e reprovação do delito. É basicamente isso que diz o artigo 59, caput, do Código Penal. Então, a culpabilidade formal é aquela realizada pelo legislador na hora que comina a pena, e a culpabilidade material é aquela realizada pelo juiz na hora em que ele aplica a pena. Bem, dando continuidade, aí nós temos as excludentes de culpabilidade, também chamadas de dirimentes ou exculpantes. Dirimentes ou exculpantes são sinônimos de excludentes da culpabilidade. Dirimentes ou exculpantes são sinônimos de excludentes da culpabilidade. Em cada elemento da culpabilidade, eu tenho pelo menos uma excludente. Então, lá, imputabilidade penal. Quanto à imputabilidade penal, quais são as excludentes da imputabilidade penal? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e embriaguez acidental completa. Essas são as dirimentes, as excludentes da imputabilidade penal. E, ora, se exclui a imputabilidade penal, exclui a culpabilidade, logo exclui o crime. Quanto à potencial consciência da ilicitude,
Adirimente é o erro de proibição inevitável. O erro de proibição inevitável. Quanto à exigibilidade de conduta diversa, adirimente é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Gente, isso está organizado aí para vocês de um modo bem didático, justamente para que vocês consigam mentalmente localizar o que é que cada excludente, o que é que cada exculpante exclui. Quando eu digo, a pessoa é considerada doente mental, e ao tempo da ação da omissão, era doente mental, não tinha capacidade de entender o que fazia. Né? Não tinha capacidade de entender a ilicitude do que fazia. Você vai dizer, opa, doença mental exclui a imputabilidade penal. Vocês têm que saber disso. Quem não tem que saber disso é Bill da Barraca. Bill da Barraca não tem que saber a diferença de dolo, de culpa, de nada. Vocês têm que saber. Tá joia? Então, tá aí cada uma das dirimentes, cada uma das exculpantes localizadas dentro do elemento da culpabilidade que elas têm o poder de excluir. Dentro de cada elemento da culpabilidade que elas têm o poder de excluir. A gente vai voltar para elas depois. Primeiro, o que é a imputabilidade penal? A imputabilidade penal está no artigo 228 da Constituição, tem previsão constitucional, artigo 228 da Constituição. Daí o debate sobre a redução da maioridade penal, se poderia reduzir, se não poderia reduzir, se o artigo 228, embora fora do artigo 5º da Constituição, não seria um direito individual fundamental e, portanto, insuscetível de emenda constitucional tendente a abolir. Né? Vocês devem ter visto isso com a professora Patrícia, acredito eu. E aí percebam que, do ponto de vista legal, nós temos os artigos 26 a 28 do Código Penal e o artigo 50 do Código Penal Militar. Aqui está como com, mas não é com não, viu? É CPM, que eu acho que na hora de digitar o corretor automático do PowerPoint, ele colocou aí com, mas é CPM, tá joia? Depois eu ajeito também. CPM. Artigos 26 e 28 do Código Penal e artigo 50 do Código Penal Militar. O que é que diz o artigo 26 do Código Penal? Basicamente, eu estou de cabeça aqui, eu não estou com o código aberto, basicamente o artigo 26 do Código Penal vai dizer, né, que o agente, né, que por doença mental, que é isento de pena, o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar de acordo com o entendimento. De se comportar de acordo com o entendimento que ele tinha naquelas circunstâncias. Então, o que é a imputabilidade penal? O que é a imputabilidade penal? A imputabilidade penal é a capacidade mental de que um ser humano, de que é exigível de um ser humano, e aferida ao tempo da conduta, não aferida depois da conduta, nem antes da conduta, é aferida no momento da conduta, de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado. Ou, se ele entendia, além de entender o caráter ilícito do fato, ter capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. Percebo que na ideia de imputabilidade penal, eu tenho um elemento intelectivo e um elemento volitivo. Capacidade de entender e capacidade de me comportar de acordo com esse entendimento. Capacidade de entender e capacidade de me comportar de acordo com esse entendimento. Isso é a imputabilidade penal. Pois bem, além dessa ideia do conceito de imputabilidade, a gente tem que ter em mente também qual é o momento em que eu avalio, em que eu afiro a imputabilidade penal. Porque, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês agora.
Preste atenção, segredinhos do professor Edinaldo. É muito comum a pessoa chegar assim e dizer: ah, fulano é inimputável. Por que fulano é inimputável? Porque fulano é doido. E doido é inimputável. Mas peraí. No momento em que fulano... A gente fala doido, minha gente, numa expressão descontraída, numa expressão atécnica. Tá joia? Ah, quer dizer que fulano é doido. Tá bom. Mas no momento em que cometeu a infração penal, fulano estava doido? Quando a gente fala de um modo brincalhão, como eu estou fazendo aqui agora, a pessoa pode perguntar: ô, gente, e tem doido que não é doido? Tem. Vejam só. Quando a gente leva para o lado sério da coisa, como eu vou levar agora, o sujeito ele pode sofrer de uma doença mental, como a esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia é uma doença mental. Mas o esquizofrênico, ele não passa necessariamente todo o tempo em surto de esquizofrenia. Ele não passa todo o tempo em surto de esquizofrenia. Existem esquizofrênicos que, mediante o tratamento medicamentoso, ele consegue ter o controle, né? Ele consegue ter o equilíbrio, pelo menos o discernimento mínimo necessário para entender as coisas à sua volta, inclusive entender sobre ilicitude. Sobre o certo e o errado. Ter a valoração do certo e errado, mesmo que ele não conheça a lei, mesmo que ele não conheça a norma. Então, eu tenho que aferir a imputabilidade da pessoa no momento em que ela pratica o crime. Porque, percebam, o fato de ser esquizofrênico não quer dizer que no momento do ataque, no momento da prática da infração penal, ele estivesse em surto de esquizofrenia. E se ele não estava em surto de esquizofrenia, ele tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento. Então, por mais que ele tenha uma doença mental, ele não era inimputável por conta dessa doença mental. E eu vejo muita gente aí fora, muito aluno, não meu, obviamente, de outros professores, brincadeira, minha gente, acreditando de que basta ser doente mental para ser inimputável. Não! Se a gente lê o artigo 26 com um pouco mais de cautela, a gente vê que essa ideia, que esse argumento é totalmente descalço. Não se sustenta. Por quê? Porque é o que aqui diz o 26. Leiam aí o 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar de acordo com esse entendimento. Veja que não basta ser doente mental, porque senão o código dizia: é isento de pena o agente que tenha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ponto. E acabou. Não é isso que o código diz. O código diz: em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Porque se ele é doente mental ou tinha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas não era inteiramente incapaz de entender o ilícito do fato, o caráter ilícito do fato, no tempo da ação ou da omissão, ele é imputável. Ele é imputável. Gostaria de fazer uma colocação. Pode falar, Débora. Vai falar? Vai fazer? Diga. Professor, aí nesse contexto que você está falando aí, eu me recordei que eu tenho um colega que ele está fazendo residência em psiquiatria, atendendo esses casos lá no você falou no início da aula,
num local que tem lá no presídio. E ele vai lá e ele faz esse atendimento para fazer o acompanhamento. E ele disse para mim que, assim, conversa com eles, obviamente eles não estão em crise, né? Mas eles sabem o que eles dizem, eu sei o que eu fiz, mas são altamente inteligentes, têm um discernimento, assim, de tudo, dos fatos. Mas, como você falou, ninguém é doido constantemente. Assim, como é que posso dizer? É uma palavra que veio agora. Mas ele disse que eles são extremamente inteligentes. Eles conversam sobre tudo. Inclusive, eles dizem, eu sei o que eu fiz, mas eu fiz errado. E agora eu vou ter que pagar. E aí eu queria saber, que dentro desse contexto, onde é que isso vai se encaixar? E se existe isso no Código Penal que fala sobre isso? Existe, eu falei para você no bloco passado em relação à medida de segurança. Lembra? É a mesma explicação. Mesma explicação. Agora, se ele, ao tempo da ação ou da omissão, por conta da doença mental, era incapaz, aí ele é inimputável. Aí ele não recebe pena, recebe medida de segurança. Agora, se ele era, mesmo diante da doença mental, se ele era capaz, ao tempo da ação ou da omissão, ele tinha discernimento para saber o que estava fazendo, então ele não é inimputável coisa nenhuma. Ele não é inimputável coisa nenhuma. Ele é imputável e vai receber uma pena. E vai receber uma pena. Veja um exemplo, você me trouxe esse exemplo, eu lembrei aqui. Aqui próximo, aqui por casa, passa um morador de rua que todo mundo aqui chama ele de doidinho. Porque, de fato, você percebe que ele não tem lá as ideias muito boas, não. É perceptível isso. Né? Só que quando esse doidinho vem aqui em casa, que ele me pede R$1, e eu, por sacanagem, dou 50 centavos a ele, ele sabe a diferença. Ele diz, ei, doutor, você estava querendo me enganar, está me dando 50 centavos, me dê mais 50 para fazer R$1. Para você ter uma ideia, é lúdico isso, é brincadeira. Você tem uma ideia de que, por mais que ele tenha uma doença mental, ele tem discernimento em alguns momentos. Ele pode ter alguns surtos, ele pode ter alguns momentos de surto, mas ele não está privado do discernimento a todo tempo. Entende? Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Professor, o senhor pode dar um exemplo sobre embriaguez, parágrafo 1º? Luiz Botelho, veja só. A gente só tem agora 1 minuto e pouquinho de tempo aqui nessa sessão. O que eu vou fazer? Eu preciso acabar esse tema com vocês. Preciso acabar para a prova. Então, amanhã eu vou gravar aula pelo Zoom. Eu vou gravar a aula pelo Zoom para colocar essa aula lá no YouTube. E essa aula gravada, ela vai ser colocada no YouTube para completar e a gente poder matar todo o tema de culpabilidade, incluindo a questão da embriaguez. Tá joia? Então, amanhã à tarde eu vou estar gravando essa aula. Eu vou mandar para o representante de turma o convite para quem puder participar da aula, que é à tarde. É uma aula complementar, não será transmissão ao vivo no horário de aula, como a gente está fazendo. E aí, quem puder participar, será muito bem-vindo, obviamente, né? E aí eu vou ministrar a aula até acabar o conteúdo de culpabilidade, para que vocês possam ir para a prova com essa temática sabendo. E aí eu vou abordar a questão de culpabilidade, a questão da embriaguez, do parágrafo 1º, tá joia? E aí vai ficar gravado, caso você não possa participar da transmissão amanhã, ficará gravado, tá joia? Então eu agradeço, minha gente, falta menos de 1 minuto, falta menos de 1 minuto para acabar a sessão. Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. A prova é objetiva. Fiquem todos com Deus e até amanhã, para quem puder participar, ou através da nossa live, que eu vou divulgar pelo Instagram para os representantes de turma, quando eu